Hey jovens, tudo bem? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje eu vou fazer um vídeo com spoilers falando sobre a terceira temporada de Slasher. Então, se vocês ainda não viram a temporada, tem outro vídeo, tá aqui na descrição, onde eu falo sobre ela sem spoilers nenhum, ok? Então vamos lá! Pois é, gente, a temporada começa com um assassinato. Kit é um morador de um condomínio relativamente pequeno, de um andar ali com poucos vizinhos, que é assassinado no condomínio dele. Ele tenta pedir ajuda para os vizinhos, mas ninguém ajuda ele, então ele morre. E a detetive Roberta Hanson tenta descobrir quem foi que matou ele, só que ela acaba falhando nesse trabalho. Um ano depois, o druida volta para matar todos os vizinhos do Kit. Então a história é basicamente essa. A Roberta tentando descobrir quem é o assassino, que por consequente pode ser o assassino do Kit um ano atrás. E os vizinhos tentando sobreviver ali, mas vão morrendo na mão do druida. Então, falando dos personagens, o Kit que era um homem bonito ali e tal, ele tinha vários problemas de comportamento. Muita gente não gostava do comportamento dele. Ele fazia sexo oral nos corredores com um homem. Ele levava gente demais pra casa dele, pra sexo. Ele só pensava em sexo, literalmente, sabe? Então, muita gente não gostava do comportamento dele. Ao mesmo tempo, tinha pessoas ali, como o Angel, que queria ter uma relação séria com o Kit. Então, era bem complicado. Depois que ele morreu, Justine, que vivia ali no apartamento junto com Amber e seus dois filhos, Connor e Jen, acaba fazendo uma besteira. Ela bate uma foto do corpo do Kit e publica no Twitter: aqui se faz, aqui se paga, alguma coisa assim, porque ela realmente não gostava do modo de vida que ele levava, principalmente pelo fato dele ser tão expositivo na frente dos filhos dela, na frente dos outros moradores do condomínio. Só que isso não pegou bem, então esse Twitter que ela fez foi retweetado e muita gente passou a odiar a família da Justine. Então, mesmo que ela tenha se arrependido, deletado e tudo mais, já era tarde demais. Muita gente tinha visto, o Twitter estava sendo republicado o tempo todo. Então, pessoas que eram amigos da família da Justine acabam se tornando meio que inimigos, não se importando mais com ela. Inclusive, em alguns momentos, alguns moradores fizeram petições para poder despejar a família da Justine do apartamento. E eles eram uma família relativamente pobre, tinham dificuldades de pagar a conta, tinham problemas porque todo mundo odiava eles, então ainda corriam risco de ser despejados. Então olha só quanta coisa, né? A Justine, por não aguentar todo esse ódio em cima da família dela, ela acaba se matando. E gente, que jeito mais ruim de se matar, né? Ela jogou gasolina nela mesma e tacou fogo, morrendo queimada ali na frente de todo mundo que estava vendo e tal. E é uma morte bem feia, né? Bem dolorosa para quem queria se matar, mas tá ok. Isso gera muito ressentimento da Jen e do Connor pela Roberta, que não conseguiu resolver os problemas, tanto do assassinato do Kit, quanto para tentar impedir as pessoas de ficarem criticando, xingando a família da Justine o tempo todo. Então, o Connor e a Jen acham que a Roberta também tem culpa pela morte da Justine. Também, morando no apartamento, tem Violet e Joey. São um casal, né? A Violet é obcecada pela mídia, pelo blog dela. Ela quer ter a fama às custas de várias pessoas, então é complicado. O Joey já é um cara um pouco mais tranquilo e tal, mas ele esconde o segredo da Violet. Ele é gay, então ele fica ali nesse impasse, porque ao mesmo tempo que ele gosta da Violet, ele tem um relacionamento com o Angel, só que ele não tem coragem de revelar pra Violet, pra família dele, que ele é gay. Então ele pede pro Angel manter segredo ali, que por outro lado quer ter um relacionamento sério com o Joey. Tem o Frank, que vive ali com a filha dele. Gente, eu esqueço o nome dos personagens, tá? De alguns dele. Mas eu vou colocar a foto deles em algum lugar aqui pra vocês verem de quem é. Mas o Frank,
Ele é um homem meio que homofóbico, preconceituoso ali. Mas eu diria que ele não é assim por natureza, sabe, gente? Eu acho que o Frank é uma pessoa que se sente muito injustiçada. Porque antes mesmo do assassinato do Kit, ele via como os moradores, os vizinhos, tratavam a Justine, os imigrantes do Afeganistão, a família da Sadia, e ninguém tratava ele daquela forma, que também estava sofrendo problemas. Era só ele com a filha e ninguém ajudava. Tanto é que em vários momentos da temporada, ele pergunta para os vizinhos: ah, tá, vocês querem ajudar a Sadia, querem ajudar não sei quem, fulano, ciclano, mas quem me ajuda? Um homem branco americano que cuida de uma filha. Quem vai me ajudar? Então eu acho que ele se sente muito injustiçado por isso. Então, para mim, não que de fato ele seja preconceituoso ou homofóbico por natureza, é mais por se sentir injustiçado mesmo. Tanto é que no finalzinho da temporada ele tem meio que uma redenção, né? Mas é só mesmo para informar a minha opinião. Ainda, morando no apartamento, tem o Xander. O Xander, ele é o dono de uma lanchonete ali perto. Ele é um personagem bem chato, né? Inclusive, é ele que começa a petição para despejo da família da Justine. E eu achei ele até hilário, porque ele é rabugento, ele é chato, mas ele não sabe ser chato com todo mundo. Tem umas pessoas ali que sabem revidar a chatice dele, né? E acho legal isso, sério, eu achei legal ele como personagem. Ainda existem outros moradores do condomínio, alguns morrem, outros não, mas os principais eu mencionei já aqui. Agora sobre as mortes. Eu achei as mortes dessa temporada bem criativas, teve algumas que eu gostei muito. A morte do Kit foi legal, a morte da Justine, apesar de não ter sido feita pelo druida, eu achei bem sinistra, como eu mencionei anteriormente, ser queimada viva é bizarro demais pra mim. Teve a morte do Xander, eu achei muito hilária aquela morte, né? Jogaram água quente na boca dele, depois colocaram uma torneirinha no pescoço. Eu achei bem louca aquela morte dele. Até mesmo a morte da Amber e da Roberta eu achei criativas. Elas mostram um pequeno grau de violência aí, né? Eu achei interessante. E as mortes não se repetem, então não torna tudo cansativo. Então é bem bacana. Foi muito melhor do que se tivesse sido se, por exemplo, o assassino só matasse com um machado ou contestado com uma faca. Então eu achei bem legal, bem criativo as mortes daqui. Apesar de algumas serem bem feitas, outras não. Teve uma morte que foi da professora, que teve um momento ali que eu vi que são efeitos especiais e não tão bons assim. Mas é só por um segundo, não atrapalha muito na história, tá? E também teve outro momento desse lá no finalzinho da série, que mostrou os efeitos especiais não tão legais assim, mas também é só um detalhezinho. Nada disso que eu mencionei vai estragar na diversão. Apesar de várias mortes criativas, pra mim, a melhor morte ainda é da segunda temporada, com a morte do Noah, que depois de ser estuprado, ele foi queimado vivo e ainda sobreviveu ali agonizando por um tempinho antes de morrer. Pra mim aquela morte foi a mais cruel, a mais violenta e tá ganhando a série toda, ok? É só minha opinião mesmo, gente. E apesar do Connor ser o principal assassino, eu acho que o destaque vai todo pra Jen, porque a Jen consegue demonstrar mais expressão facial, mais emoção do que o Connor. O Connor é um personagem meio que neutro, a gente não vê muito dele, sabe? Dá pra suspeitar que ele é assassino, porque na temporada toda a gente não vê em nenhum momento o druida atacando ele, então a gente já começa a suspeito por aí. Mas a gente começa a suspeitar mesmo, eu comecei a suspeitar mesmo, lá no finalzinho, quando ela tenta proteger o Connor a todo custo. Pra mim tava ficando bem óbvio que ela sabia que ele era o assassino. Mas beleza, ok. O Connor, ele não demonstra muito sentimento, não demonstra raiva, não demonstra tristeza, sabe? Então eu não gostei assim muito disso. Mas a Jen, quando ela fica doida, dá pra ver na cara dela que ela tá ficando doida, sabe? Eu achei muito legal isso. Crédito pra atriz que interpretou muito bem. Ela soube diferenciar muito bem as personalidades de boa amiga da Sadia
e de louca psicopata. Eu gostei muito disso. E os motivos? Eu gostei dos motivos porque, se analisar a história como um todo, a família da Jen e do Connor não era uma família desejada pelos vizinhos. Eles sofriam muito por todo mundo, né? Constantemente criticados. Isso gerou revolta neles. E sem contar que, por causa desse ódio todo, a Justine acabou se matando na frente deles, né? O que foi bem traumático, bem assustador. Então, gera-se revolta, gera-se raiva, vontade de agir. Eles agiram pela forma errada, né? Óbvio, saíram matando todo mundo. Mas dá pra entender, assim, as razões. Por causa de um Twitter errôneo, duvidoso, que a Justine postou, acabou gerando a morte da própria Justine, né? E a destruição da família. A Amber ficou louca e os dois irmãos tiveram que se virar sozinhos. Então, realmente, é uma coisa que faz pensar, né? E também fala um pouco como a mídia pode ser bem maldosa, pode influenciar, né? Maldosa em que sentido? A própria Justine, quando publica a foto do Kit morto, escreve aquilo, ela tá sendo maldosa, ela tá usando a mídia pra uma coisa ruim. A Violet, que tá ali constantemente postando coisas sobre os assassinatos e sobre os vizinhos, que é uma coisa maldosa também. Inclusive tem alguns momentos que a Violet percebe que os seguidores dela estão odiando as coisas que ela faz. O Joey também, que fica ali falando todo o tempo pra ela que ela tá fazendo coisa errada. Então é bem interessante essa visão, porque é o que acontece, né? Hoje em dia a gente não tem que tomar total cuidado com o que posta na internet, porque viraliza, pode ser ruim, tu pode ficar famoso de uma forma bem ruim. Então todo cuidado é pouco com o que se diz, com o que se posta, né? Com o que se curte. E é bem legal essa mensagem da temporada. Sobre os sobreviventes. Quem sobrevive são Sadia e Frank. Devo admitir que Frank ter sobrevivido foi uma surpresa, porque, como eu mencionei, ele é um homofóbico, preconceituoso, não tá nem aí pra ninguém, ele não gosta de ajudar os outros vizinhos. Então, no filme, alguns anos atrás, ou série, alguns anos atrás, ele seria facilmente um dos que morreria na mão do druida. Mas não, ele sobrevive. Ele tem o seu momento de redenção ali no final, que ele tenta ajudar o Angel a se restabelecer, se reerguer para fugirem de onde estão. Achei interessante isso, foi até legal ver que um personagem rabugento, relativamente mal como ele, sobrevive. Mostra que não é só os santos, só os bonzinhos que sobrevivem. Em contrapartida, a Sadia também sobrevive. E ela não foi surpresa, eu sabia, eu tinha em mente que ela ia sobreviver desde o começo, porque é a típica songamonga que eu mencionei, né, no vídeo anterior, que tá ali se vitimizando, que é a garota que fugiu do Afeganistão, tá se reerguendo nos Estados Unidos com seus pais, e teve uma vida sofrida, e sofre bullying na escola por um garoto que vive perturbando ela. E no final ela sobrevive. E a única coisa ruim que ela fez foi ter retweetado a publicação da Justine lá no começo, logo depois que o Kit morreu. E pra mim, eu não gostei. Eu preferia que a Sadia tivesse morrido. Antes o Angel ou o Frank, ou só o Frank. Mas, enfim, a Sadia viveu e tal. Beleza, devo aceitar, que dói menos. Eu acho que tiveram muitos personagens legais que morreram, e eu achei isso legal também. Por exemplo, eu achava que o Joey e o Angel iam sobreviver e iam ficar juntos no final. É uma visão um pouco clichê, eu sei, mas eu confesso que eu fiquei bem surpreso quando vi o Joey morrendo. Inclusive, quando ele levou as facadas, eu achei que ele podia estar vivo ainda. O Angel também, eu achava que ele ia sobreviver, mas quando eu vi que ele morreu, fiquei bem surpreso. Então tiveram mortes ali que eu fiquei bem surpreso de ver que os personagens morreram mesmo. Então, no geral, foi bem legal ver isso, sabe? Eu gostei porque tinha personagens que eu queria ver um pouco mais, que tinha uma história legal. O Angel, como ele tinha sofrido quando ele era criança por ser gay.
O Joey, o relacionamento dele com a Violet, que tava ali meio hilário, né? Depois que a Violet descobriu que ele tava tendo caso com o Angel. Então, tinha muita coisa ali bem curiosa que eu queria ver, continuar vendo onde ia dar e tal, mas não dava porque o druida chegava e matava e acabava a história por ali. Aí eu, poxa, tá bom, né? Que pena. Mas eu gostei disso, apesar de tudo que eu mencionei, eu gostei disso, sabe? E o druida? Eu gostei muito do druida. A fantasia dele me lembra muito uma fantasia que é vista no filme Uma Noite de Crime 3, o ano da eleição, ou 12 Horas para Sobreviver. Eu acho que ele é bem bizarro, bem violento. Eu gostei de ver ele correndo para matar algumas vítimas. O assassino realmente é bem criativo. Eu particularmente acho que a fantasia do assassino do segundo filme é a pior. Eu gosto do Carrasco e do druida porque elas têm as suas particularidades e tornam elas bem diferentes, bem diferenciadas em relação ao resto. A do segundo filme eu já acho um pouco mais do mesmo, né? Mas é isso, gente. A terceira temporada de Slash é muito legal. Eu gostei bastante. Teve seus probleminhas sim, mas eu acho que as qualidades se sobressaem sobre esses problemas. E por vários motivos, como os personagens, as mortes, a história em si, eu acho que essa temporada é a melhor. As outras estão bem na cola dessa temporada aqui. Todas as temporadas são boas. Algumas mais, outras menos. Como eu mencionei, eu não gosto muito da primeira porque eu acho um pouco cansativa. A segunda eu acho que a história chama um pouco mais de atenção. E essa terceira eu acho divertida. Eu achei muito divertida assistir porque acompanhar os personagens do condomínio eu achei bem hilário, sabe? Achei bem legal ver cada um deles. Então, por isso eu acho essa temporada a melhor. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, vão aqui, dê a opinião de vocês que eu respondo se for necessário. Então até o próximo vídeo. Tchau!